Olá, meus amores, minhas amoras. Hoje a gente vai falar do quarto de despejo Unicamp 2019, Diários de Carolina Maria de Jesus, tá? Esse livro foi publicado em 1960 e, na verdade, o gênero é diários, então, obviamente, estamos falando de primeira pessoa, tá? Eram 20 cadernos que a Carolina Maria de Jesus escreveu e esses cadernos, que foram transformados em livro, falam, então, sobre o cotidiano dela na favela do Canindé, em São Paulo, que é uma favela que não existe mais, tá? Carolina foi empregada doméstica, né? Mas quando ela escreve o livro, na maioria do tempo aqui do diário, ela já é catadora de papel. Além disso, ela é mãe solteira, mulher. Por que tá coloridinho aqui? Porque é uma novidade, na verdade não uma novidade, mas uma raridade nas listas de vestibular, né? Como vocês bem sabem, a grande maioria dos escritores que a gente tem nas listas são sempre escritores homens. Então a gente tem a voz de uma mulher aqui. Não só a voz de uma mulher, a gente tem a voz de uma mulher, mãe solteira, negra e semi-analfabeta, porque a Carolina estudou somente até o 2º ano do ensino fundamental, né? Então, inclusive, isso já nos puxa para uma discussão que é: isso é literatura? Teve o maior bafafá no Rio de Janeiro, durante uma sessão de literatos, discutindo se esses diários de uma favelada semi-analfabeta poderiam ser considerados ou não literatura. A Unicamp aposta que sim, e faz você ler para o vestibular, tá? O que mais a gente tem que falar aqui? Basicamente, a gente, como é um diário, assim como acontece com Minha Vida de Menina, lá da FUVEST, nós não temos como fazer um resumo do que acontece, um resumo do enredo, porque não tem, né? Não foi pensado, não é uma ficção, então não tem um plot twist, uma coisa uau, né? Momentos do enredo. O que a gente pode dizer é que, no geral, é um livro pesado, no sentido de ser triste, porque ele vai discutir principalmente a questão da miséria, bastante, que a gente vê Carolina passando com seus filhos, a questão da violência nas favelas, a questão da fome, que Carolina diz, a fome é amarela, que significa isso, que quando ela tá com fome, nos momentos de fome, não é aquela fome que você tem, ai, tô com fome, que faz 3 horas que eu não como, né? Essa fome transforma o mundo em amarelo, como se passasse um filtro, e a fome que ela vai chamar então de amarela, tá? O que acontece aqui é que tinha um jornalista que se chamava Adaulio Dantas, e esse jornalista foi até a favela do Canindé para fazer uma reportagem. Quando ele chegou lá, ele conhece Carolina e vê os diários que ela escrevia, e ele fala: gata, nada do que eu disser vai ser tão profundo e importante quanto o que você está dizendo aqui. Então ele resolve, ao invés de escrever reportagem, usar os diários da Carolina e publicá-los. Isso é uma coisa muito importante que se chama local de fala, né? Para falar de racismo, eu preciso ouvir quem sofre racismo. Para falar de machismo, eu preciso ouvir quem sofre machismo. Para falar do cotidiano da favela, eu preciso ouvir uma pessoa que mora e sente e vive o cotidiano da favela. É o que ele faz. Então, importante essa questão para a gente pensar do local de fala. Ele respeita isso e resolve, então, transformar os diários dela. Ele vai dizer que ele fez pequenas alterações, quase mínimas, e que o que a gente tem aqui é, de fato, a fala dela mesma, a maneira que ela escrevia. Como eu já disse para vocês, é uma semi-analfabeta, que estudou só até o 2º ano do ensino fundamental. Então a gente tem a variedade do português não padrão, que você estuda lá nas aulas de gramática, preconceito linguístico, as ideias do Marcos Banho. Isso não cai não, no Enem, despenca só, como eu sempre falo. Então é importante, talvez, a gente fica nessa, é o 1º ano que a sobra vai cair. A gente não sabe, eles vão puxar para quê? Vão puxar, de repente, para essa questão da variedade, que incomoda, né? Os alunos, quando leem, ela tem desvios de ortografia, ela tem desvios de concordância, tem desvios de acentuação. Então, de repente, pode ser uma coisa importante aí para pensar por uma questão que a Unicamp possa colocar na primeira ou mesmo na 2ª fase. Como eu disse, a gente não tem como fazer um resumo dessa obra porque é um diário que conta a vida dela. Mas tem algumas questões meio atuais que a gente ainda pode, de repente, pensar. Pode ser que a Unicamp te faça relacionar alguma coisa parecida com isso. A gente pode pensar a questão do lixo. Carolina sobrevive do lixo, sobrevive como catadora de papel e sobrevive e sustenta a sua família muitas vezes assim. A gente pode pensar na questão do desperdício, principalmente de comida, que a mãe fala, bota no prato, então come. É mais ou menos isso. Tem gente catando coisas do lixo para sobreviver. De repente pode ser uma questão atual.
A questão da desigualdade social, obviamente, que ela deixa muito clara nessa distinção aqui entre o quarto de despejo e a sala de estar. Por que quarto de despejo? O que é o quarto de despejo? É aquele quartinho que você tem na sua casa, que você joga tudo que é traste velho. Ah, isso aqui quebrou pra você levar pra arrumar, mas não dá pra levar agora. Bota ali, depois a gente leva. É o despacho, vai ficando ali. A roupa que não te serve mais, você faz uma faxina no armário, deixa pra doar, mas não dá pra levar agora, então deixa ali no quartinho. Quarto de despejo é onde vai ficando tudo aquilo que não serve agora, tudo aquilo que eu deixo pra pensar depois, tudo aquilo que não presta. E a Carolina vai dizer várias vezes ao longo do livro que a favela é o quarto de despejo da cidade. A sala de estar é onde, e isso, por isso a desigualdade social, a sala de estar é onde vivem os poderosos ou mesmo as pessoas abastadas, né? E o quarto de despejo seria a favela. Então o livro discute bastante a questão da desigualdade social. Outra coisa que eu não escrevi aqui, mas que é importante, é a questão dos políticos. Ela vai comentar a respeito dos políticos da época, a gente está falando da década de 50, 60, ele é publicado em 60, então ele é escrito um pouco antes disso. Os políticos que na época de eleição, fica a dica, 2018... vão às favelas e fazem promessas e tiram foto e dizem se importar com os pobres, mas depois de eleitos simplesmente desaparecem, né? Pode aparecer e é interessante, eu acho, você revisar as figuras históricas, os personagens, presidentes, que ela comenta aqui no livro, tá? Além disso, questão do racismo. O fato de Carolina ser negra é algo importante nessa obra, a voz de uma mulher negra e um pouco do racismo que ela sofre, que também vai aparecer, então, aqui nessa obra. Fique ligado nisso, tá? O que mais a gente pode pensar? Quando a gente pensa em favela, obviamente a gente pensa no Rio. Esse é um livro que está falando sobre uma favela que existia em São Paulo. Mas é inegável fazer a relação com a intervenção militar no Rio de Janeiro, que a gente teve agora há pouco tempo, né, nas favelas. Então, de repente, fica uma dica também para você ler um pouco mais sobre esse assunto, até para poder embasar, se for uma resposta de segunda fase, por exemplo, a sua resposta dissertativa, ou se for na prova de primeira fase, se ele cair, a gente pensar um pouquinho nessa questão atual, da violência, da intervenção militar, da questão também, como eu digo aqui embaixo, do racismo, né? Citando a música do Rapa para vocês, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Qual que é o tratamento que a polícia dá para o branco, o tratamento que a polícia dá para o negro? A gente sabe que na nossa sociedade isso não é tão simples e que existe sim uma diferença muito grande. Que mais? Penso, esse ano... carnaval, tchucu-tchu, você tava lá, lembra, vomitando as cove coloridas? Eu tava em casa vendo o quê? O desfile da Acadêmicos da Tuiuti, que arrasou, ficou em segundo lugar. E o tema desse desfile era: está extinta a escravidão? Essa é uma coisa que a gente pensa muito aqui. Tem passagens do livro em que a Carolina fala sobre o 13 de maio de 1888. Como é um diário, tem entradas do dia 13 de maio, né? E ela vai falar, a escravidão. E aí a gente para pensar, tá, beleza, foi extinta, mas foi mesmo? Acho que compensa você dar uma olhadinha no que foi falado nesse desfile aqui. Tem vários textos, foi algo que foi muito alardeado pela imprensa, né? Quais são as formas de escravidão que a gente encontra hoje? Então, fazer um paralelo aí também pode ser interessante. Mais paralelos, vamos aos paralelos. Eu posso pensar no cortiço. Ai, professora, mas o cortiço não está na lista da Unicamp. Eu sei, Gatti, está na lista da FUVEST. Mas o cortiço, que discute ali as ideias deterministas, por ser um romance de tese, ele vai falar justamente sobre os dramas e os problemas que acontecem quando o ser humano vive na coletividade. E eu posso pensar nisso. Até que ponto o fato de eu viver em condições subhumanas, como é o caso da Carolina e de seus filhos na favela, até que ponto isso determina o comportamento dessas pessoas. Quando ela vai discutir a violência na favela, quando ela vai discutir o comportamento das outras mulheres, como as outras mulheres a invejam porque ela sabe escrever e ela fala, vou botar seu nome no meu livro, depois vai ser publicado, todo mundo vai saber que é você. Então, de que maneira essas mulheres que batem nos filhos dela, então dá pra gente fazer um paralelo sim com o cortiço, pensando nessa questão dos dramas que se colocam na coletividade. Sabe as mini treta que acontece na sua sala de aula? Então, claro, estou brincando, né? A gente tá falando de uma coisa muito maior. Pode ser um paralelo. Outra questão, a questão do bota abaixo.
Estou falando de Rio de Janeiro, começo do século XX, quando Pereira Passos vai fazer o quê? A gente já falou disso, destruir todos os cortiços para abrir avenidas mais largas, vamos deixar o Rio de Janeiro com a cara da Champs-Élysées, né? E aí o que vai acontecer? Para onde vão essas pessoas? Para onde vão esses moradores desses cortiços? Vão subir os morros do Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem uma discussão também interessante sobre o nome favela, que na verdade é o nome de uma árvore por causa do morro da favela, onde teria sido a primeira favela. Recomendo que você assista o canal Buenas Ideias, a primeira favela do Brasil. Dá um YouTube, procura isso, que eu acho que vai ser interessante para você pensar essa questão. Então, o canal do Buenas Ideias não vai cair no Enem. A primeira favela do Brasil pode ser interessante para você pensar essas questões, relacionar com o bota abaixo, né? A gente fala tanto de direitos, de moradia, de direitos básicos do cidadão. Esse livro faz a gente pensar bastante nisso também. Bom, para finalizar, Todo Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, do Rapa, já falei. Acho que é legal você dar uma ouvida também e pensar. E essa discussão, né? É literatura? Não é literatura? Como eu disse, para a Unicamp é sim. E ele te faz ler para o vestibular e nos leva a pensar todas essas questões que infelizmente ainda são atuais no Brasil, né? A Carolina publica esse livro, ela vai ganhar um dinheirinho com isso, mas ela não muda de vida. Infelizmente ela acaba voltando para a favela algum tempo depois. Só para finalizar, então, essa ideia que é a ideia principal que perpassa o livro todo, do quarto de despejo, a questão da desigualdade, Carolina diz: nós, os pobres, somos os trastes velhos, esses que vão ficando nesse quarto de despejo, né? O livro não é muito grande, é uma leitura pesada no sentido de triste e de nos fazer refletir sobre tantas coisas da atualidade, mas é muito tranquilo, você consegue ler rapidamente. Se você ainda não leu, faça isso agora, por favor, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado, um beijo, boa sorte e até!